Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Canção pra Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Um livro, olha, fundamental na literatura brasileira e que não à toa é leitura obrigatória para a FUVEST. A ideia aqui é a gente destrinchar essa estrutura complexa, sabe? E entender os temas super potentes que fazem desse romance algo tão marcante. Bora lá? E olha, para começar, eu já quero deixar no ar a pergunta que vai ser o nosso guia aqui. Afinal, esse romance é mesmo sobre o fio Jasmim, o tal menino grande? Ou será que, no fundo, ele é só a linha, o fio que nos leva às verdadeiras protagonistas da história? Bom, para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa entender quem é essa figura, né? Essa pessoa que parece estar no centro de tudo. Quem é, afinal de contas, esse menino grande? Então, o próprio nome dele já dá uma pista gigantesca. Fio Jasmim. Fio vem de filho, claro, mas a sacada é que o significado vai muito além. Ele é literalmente o fio da meada, sabe? Aquele que costura, que vai tecendo a narrativa inteira, conectando a história de cada mulher que passa pela vida dele. Então, quem é o Fio Jasmim? Ele é um homem de 40 anos, maquinista de trem. Mas a identidade dele, a forma como ele se vê, é toda construída em cima de uma base, assim, bem frágil. Ele é o retrato do machismo estrutural. Aquele homem que foi ensinado desde cedo a ser um conquistador, a passar pela vida das mulheres sem criar laços, sem se apegar e principalmente sem poder chorar ou mostrar qualquer tipo de fraqueza. E essa necessidade de ser o conquistador, sabe? Isso não nasceu do nada, tem uma raiz, uma dor bem profunda. Pensa só, quando ele era criança, um menino negro, ele sonhava em ser o príncipe na peça da escola. Só que o papel foi para um menino branco de olhos azuis. Essa rejeição foi um baque, marcou a vida dele. E a partir daí, ele passou a vida inteira tentando ser esse príncipe, esse sedutor, como se isso fosse o passaporte para ele ser aceito no mundo. Ok, agora a gente chega no ponto crucial da nossa conversa. Porque por mais que o fio jasmim seja a linha que costura tudo, ele não é o tecido. A verdadeira riqueza dessa história está nas pessoas que essa linha conecta. E é aqui que a narrativa dá um giro, assim, genial. O Fio Jasmim ele não é o sujeito, o herói da história. Na verdade, ele é o objeto, o canal através do qual a gente conhece as verdadeiras protagonistas, as mulheres. Ele funciona quase como um palco, onde a história de cada uma delas pode finalmente ser contada. E essa tabela aqui mostra bem essa diversidade, esse mosaico de mulheres. Cada uma delas reage de um jeito totalmente único ao Fio. A Neide, por exemplo, escolhe ter o filho dele e ser mãe solo. A Angelina, coitada, é levada ao desespero. A Aurora vive uma paixão totalmente livre. E tem a Pérola, a esposa, que é aquele porto seguro para onde ele sempre volta. E percebam também a simbologia nos nomes dos lugares, né? Vale das Almas, Chegada Feliz, não é por acaso. Reflete totalmente a jornada de cada uma delas. Beleza, então a gente já entendeu de quem essa história realmente fala. Agora a gente precisa entender como ela é contada. E para isso, a gente tem que falar de um conceito poderosíssimo criado pela própria Conceição Evaristo. Escrevivência. É uma mistura de escrever com vivência. É mais que uma palavra, é um conceito, é um jeito de fazer literatura. É uma escrita que nasce da experiência de vida, e não só de uma pessoa, mas da experiência coletiva de mulheres negras. O objetivo é justamente dar voz, retomar as vozes que a história tentou calar. E essa citação da própria Conceição Evaristo, olha, ela resume tudo. Quando ela diz que a ficção dela parte da vida de todas as mulheres negras, é isso. Canção para Ninar Menino Grande não surgiu do nada, de um vácuo. Tá tudo ali, enraizado na realidade, nas dores, nos desejos, na esperança coletiva. Na prática, então, a narradora do livro não é a Conceição Evaristo pessoa física. É uma voz, uma personagem que se abre para muitas outras vozes. Elas formam tipo uma confraria, um grupo de mulheres que juntas contam essa história. E isso é fundamental para dar complexidade, para dar uma vida interior a personagens que a literatura tradicional muitas vezes só mostrava de forma superficial. Então, o Fio Jasmim passa a vida inteira repetindo esse padrão, né? Conquista e abandono, conquista e abandono. Só que duas mulheres, de maneiras bem diferentes, vão quebrar esse ciclo. E é aí que a coisa muda de figura para ele. De um lado, a gente tem a Perla, a esposa, o porto seguro que representa a estabilidade. Do outro, a gente tem a Tina, Juventina, com quem ele teve uma relação de amizade colorida, digamos assim, por 30 anos. É ela que compõe a tal Canção para Ninar Menino Grande.
E é justamente a decisão da Tina de ir embora que desmonta ele. Ele fica paralisado. E aí vem o choque. Ele percebe que ela nunca, nunca precisou dele para ser feliz, para ser completa. E aí, quando ele tá nesse processo, surge uma nona mulher. E o nome dela, a gente já entrega tudo. Eleonora Distinta. Ela é distinta, ela é diferente de todas as outras. Por quê? Porque a relação que o Phil vai ter com ela não é de conquista, é de amizade. Uma amizade de verdade. Vamos acompanhar essa transformação passo a passo, então. Primeiro, vem a crise. A partida da Tina desestabiliza ele completamente. Depois, vem a amizade com a Eleonora. Com ela não tem jogo de sedução, então ele consegue se abrir. E aí, pela primeira vez na vida, o menino grande se permite ser frágil, falar da dor dele. É a partir desse momento que a ficha começa a cair, e ele começa a pensar no rastro de sofrimento que deixou para trás. Certo, então qual é o legado dessa obra? O que fica? Por que a Canção para Ninar Menino Grande é um livro tão, mas tão essencial para a gente entender a literatura brasileira de hoje? Bom, o livro é uma crítica muito potente ao patriarcado, sem dúvida, mas é também e talvez principalmente uma celebração da solidariedade entre mulheres, daquela ideia da confraria, de mulheres que se apoiam. E claro, ele dá voz, dá profundidade para a subjetividade negra e revoluciona a forma de contar uma história, usando um homem como palco para as mulheres brilharem. A própria Conceição Evaristo diz na dedicatória que o livro é uma celebração ao amor e às suas demências. E essa palavra, demências, é perfeita, porque o livro não fala de um amor de conto de fadas. Ele explora as contradições, as dores, as loucuras, a complexidade toda que existe nas relações humanas. E, pra gente fechar, fica aqui uma provocação. O título Canção pra Ninar sugere algo para fazer dormir, né? Um acalanto. Mas toda a jornada do Fio Jasmim é sobre o contrário. É sobre um despertar bem doloroso para a própria fragilidade e para o mal que ele causou. Então fica a pergunta, será que essa canção de Ninar é para adormecer o menino grande ou para ele finalmente acordar? É para adormecer o macho que ele aprendeu a ser? Para que o homem que ele pode vir a ser finalmente desperte? A reflexão fica aí.